Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Emmanuel comenta na lição 64 do livro Vinha de Luz, fermento velho. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida pregressa respeitável e digna em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaez, contudo, são muito raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Esse tema é sempre um tema interessante da gente tratar, porque a gente ouve os espíritos dizendo pra gente que a gente já teve experiências na carne em outras oportunidades. Que nós somos espíritos imortais, a vida é uma só, é a vida do espírito, o espírito que mergulha na carne e sai da carne quantas vezes for necessário ao seu progresso. Mas a gente não lembra, a grande maioria de nós não lembra de detalhes, de pormenores, ou então não lembra de nada de encarnações passadas. O que acontece é o seguinte, a gente fica pensando assim, peraí, mas como é que tem crianças que quando nascem no nosso meio, nascem trazendo uma capacidade intelectual ou moral tão grande, tão diferenciada, e que privilégio essas crianças tiveram que eu não tive? Então os espíritos vêm falar, na verdade o que eles estão trazendo é a bagagem que eles adquiriram em outras oportunidades, porque não existe privilégio, e aí dá uma ideia de um Deus justo. O contrário daria a ideia de um Deus injusto. Pô, como é que Deus concede inteligência para um e para outro não? Por que Deus concede uma oportunidade grande, né, até assim, de progresso material, de êxito material e para outro não? Né? Então, os espíritos vão trabalhar com a gente a ideia de gênero de provas. Nós somos espíritos em aprendizados e estamos sendo inseridos nos cenários da vida para a nossa experiência, para o nosso aprendizado. Mas o que fica na nossa cabeça fica, mas por que existe o esquecimento do passado? E a gente já vai dizendo aqui de antemão que não são todos que têm esquecimento do passado. Algumas pessoas, excepcionalmente, trazem recordações de vidas passadas e que conseguem, inclusive, confirmar essas recordações. Existem documentários hoje da BBC de Londres, estão no Discovery Channel, né? A gente consegue acessar, inclusive, aí pelo YouTube, se a gente colocar isso, e que são documentários que são imparciais, não são religiosos, vem só mostrando casos realmente de pessoas que tiveram recordações de vida passada e que, com as informações que trouxeram, conseguiram chegar na casa da vida passada, no local onde viveram, e até mesmo encontraram parentes que ainda estavam encarnados aqui. Tá? Isso é fato. Como eu sou uma pessoa que trago recordação de vida passada e durante muito tempo eu tinha muita dificuldade de falar sobre isso, porque as recordações de vida passada que eu trazia eram recordações traumáticas. Eu cheguei a descobrir também que a maioria das pessoas que eu conheci que trazem esse mesmo tipo de recordação, eles também são recordações traumáticas, aquilo que marcou muito, que fez a gente sofrer muito. E eu conversando uma vez com um espírito chamado Dr. Erma, esse espírito falou o seguinte, falou, meu filho, ó, são verdadeiras as suas recordações, mas não fica se prendendo no passado não, porque Deus permite que a gente lembre algumas vezes, só para a gente não cair no mesmo erro. Mas toca a bola para frente, né? Quebra o retrovisor, você já sabe disso, agora não fica perdendo muito tempo. Por quê? Porque se a gente for olhar para trás, gente, se o espírito foi criado simples e ignorante e está fadado ao progresso, a chegar à perfeição, se a gente for olhar para trás, a gente só vai ver atitudes imaturas, equívocos, ou como diz o Emmanuel aqui nessa lição, olha o que ele fala, né? Quando todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade,
ou então nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, ou vaidade ou crime. É isso que a gente vai encontrar em encarnações passadas. Em outras palavras, a gente vai encontrar assim, sempre uma pessoa inferior moralmente do que eu estou hoje. Porque o espírito ele não retrograda. Na verdade, ou ele estaciona ou ele segue. Então eu vou olhar para trás, vou estar sempre olhando atitudes imaturas, e existem tantos espíritas por aí, eu não gosto nem de chamar de espíritas, né? Essa pessoa que eu estou fazendo referência, que às vezes trazem mensagens dizendo que foram príncipes, foram reis, foram algumas autoridades, figuras importantes, quando na verdade, se ele entendesse mesmo a doutrina espírita, ele vai ver que vai ter muito mais alegria em lembrar de uma encarnação em que ele foi um simples plebeu, mas que viveu dignamente, do que dessas em que a gente esteve investido na autoridade, no poder ou na abastança material e se comprometeu fazendo um monte de coisa aí contra o próximo e contra nós mesmos. O que o Emmanuel vem falar pra gente? Ó? Quem possua forças e luzes para conhecer as experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. O que acontece? Então, já que eu não tenho a recordação do passado, como é que eu faço para entender esse passado? Vamos começar a olhar para nossas tendências instintivas. O que eu tenho tendência a fazer ainda hoje? O que meu instinto ainda manda eu fazer quando eu estou diante de uma situação assim, uma atitude de agressão iminente, uma atitude... O que normalmente eu faço? Qual é o meu primeiro impulso? Esse meu primeiro impulso, ele revela muita coisa realmente do que eu sou, do que eu trago comigo. E a partir daí, eu começo a fazer essa comparação com o Evangelho para identificar onde eu estou desafinado com a lei de Deus. Gosto muito de uma música da Tropicália, aqui no Brasil, do movimento final dos anos 60, 70, em que o autor fala que viver é afinar um instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. Né? Nós somos um instrumento aqui que a gente está buscando fazer o diapasão através do Evangelho de Jesus. O diapasão é um aparelho que afina todos os outros instrumentos. Então o diapasão nosso é o Evangelho de Jesus. E essas recordações que a gente traz, ou que a gente deixa de trazer, que às vezes nos incomoda tanto, né? Serve para a gente de base de estudo, para a gente saber, através do autoconhecimento, quem eu sou mesmo. Porque é esse conselho que Santo Agostinho dá para a gente no Livro dos Espíritos, falando para a gente, ó, todo santo dia, quando colocar a cabeça no travesseiro, faz uma revisão em todo o seu dia, detalhe por detalhe, interroga a sua consciência, pede a Deus ajuda, fala, me aponta onde eu errei, e aonde você errou, tome coragem de no dia seguinte começar a consertar, não praticar mais aquilo e tentar reparar aquilo que puder ser reparado. Quando a gente vai fazendo isso, a gente começa a ver quais são as tendências instintivas que a gente tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que durante um tempo, a gente acaba se expondo, não tem jeito, né? Eu sou uma pessoa que durante um tempo, eu me identifiquei comigo que eu tenho muita dificuldade em aceitar autoritarismo. Quando eu vejo aquela pessoa que vem querendo te impor, eu tenho um comportamento que já é instintivo, de repulsa dentro de mim. Eu falei, esse comportamento eu estou trazendo comigo, ele não é natural. Porque tem gente que vai olhar para a pessoa e vai falar, não, aquele ele é um policial que está cumprindo a sua obrigação, mas eu já fico observando o jeito dele tratar, a maneira com que ele faz, e aquilo me traz um certo constrangimento. Então o que acontece? É uma tendência instintiva minha, como a gente reage nos momentos em que a gente está sendo pressionado. Dizem, né, que quer conhecer o ser humano, a gente conhece dando poder a ele ou pisando no pé dele para saber como é que ele vai reagir. Né? Isso é um jargão que é muito verdadeiro e é muito profundo. Então o que acontece? Cada um de nós, a partir de agora, vai começar a identificar, né, de duas maneiras. Uma nas tendências instintivas e outra na voz da nossa consciência. São as duas maneiras da gente compreender como fomos no passado, como é que a gente se comportou. E é muito interessante a gente começar a fazer igual o papel do ator, tenta se imaginar se fosse você o ator em um determinado cenário. Se eu fosse retirado hoje daqui e fosse colocado num cenário de uma vida em comunidade, ou se eu fosse colocado numa vida de supermilionário, como é que seria, o que eu deveria fazer? E a gente vai ver que são todos gêneros de provas que nos impulsionam para o progresso. Então, o conselho aqui para a gente é alimpai-vos do fermento velho para que a gente se torne uma massa nova.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.